Olá, muito bem-vindos a mais um Conversa com o Reitor, né? Hoje nós temos a honra de receber um artista multifacetado, conhecido por sua versatilidade no teatro, cinema, dublagem e até no rap, né? Com vocês, Carlos Denigro. É um talento que encanta, né, tanto no palco quanto nas telonas. E nós convidamos ele para estar conosco, para que a gente possa conhecer da sua trajetória, da sua história e, da mesma maneira, não é, saber, não é, como é que ele tem visto e está vendo as grandes mudanças, as grandes transformações que estão se dando nesse momento, né, inclusive no campo, né, da arte, no campo da música, no campo da dança, no campo, né, da tecnologia, porque tudo isso junto, ao final de contas, constrói um paradigma muito claro de um mundo que está passando por um processo de adaptação muito intenso, né, e que define com muita clareza o que foi suficiente para chegar até aqui e o que vai ser indispensável para seguir adiante. Carlos Denigro, muito obrigado pela gentileza da presença, né? Bem-vindo ao nosso Conversa com o Reitor. Eu que agradeço imensamente de estar aqui na sua presença, você é uma grande inspiração para todos nós, é um prazer imenso estar aqui nesse bate-papo. E na sua frente, né? Porque eu te admiro bastante. Eu também, então empatou. Porque é muito importante a gente ter pessoas que nos inspiram, né? Principalmente pessoas pretas que a gente pode olhar e se inspirar, né? Para mudar a nossa vida, crescer, porque isso faz a diferença nesse país que a gente vive aqui. Você já toca até num ponto de inflexão muito interessante para a nossa conversa, né? Que você está dizendo assim, espelhos, né? Heróis, referências. E isso foi um problema muito delicado na trajetória até muito pouco tempo, né, na sociedade brasileira, no ambiente da comunicação social como um todo, né? Ter espelhos negros foi sempre uma dificuldade muito intensa. Melhorou? Carlos, você acha que nós avançamos? A gente avançou um pouquinho, sim. Desde quando eu me entendo por gente, assim, né? Eu já tenho 47 anos de idade. É um jovenzinho. Eu sempre fui de ver muita televisão. A minha mãe, ela é uma pessoa que me introduziu muito nesse universo preto através da música. Sim. Então, todas as referências pretas que eu tive eram dos discos que tinham lá em casa, do Marvin Gaye, dos Jackson 5, de toda essa galera preta, Tim Maia. Sim. Então, de certa forma, minha mãe foi introduzindo um certo orgulho dentro da nossa casa, né? Então, assim, eu sou muito grato a ela por tudo isso. Fora isso, a gente tinha alguns programas na televisão que a gente via um ou outro, né? Isso que eu ia dizer, porque você disse que foi aí praticamente letrado pela televisão. E a televisão brasileira, até muito pouco tempo, era um lugar em que o negro não estava, e quando estava, tinha locais, né, muito definidos, né? Sim, a gente tinha, por exemplo, o Grande Otelo, que eu lembro que era a nossa grande, né, inspiração. A minha mãe era apaixonada por Sidney Poitier. Né? Aí o mestre com carinho. O mestre com carinho. Aí também tinha o Mussum, a figura do Mussum, que nos enchia de alegria, do Cacildes, né? Mas, por outro lado, também tinha aquela questão da forma como o preto era colocado, né? Que também a gente não... Era interessante que a gente via a nossa imagem ali, mas a gente também não queria que aquilo fosse a nossa representação, né? Eu lembro que, por causa de algumas piadas que tinham na televisão, na escola, sofrido um certo bullying racial ali, que também incomodava. Sim. E com o tempo, né, acho que por volta da década de 90, quando já foi entrando um pouco mais a questão do rap, aí já foi me colocando num outro tipo de entendimento da nossa cultura, do que era a beleza preta mesmo. O rap dava essa ideia, ele trazia essa informação de que nele você estava numa posição de destaque, nele você estava muito mais moderado, nele você estava respeitado. Sim, é engraçado porque por mais que o samba já tivesse ali uma força muito grande, a gente tem grandes sambistas no nosso país, né, grandes artistas maravilhosos, eu, de certa forma, eu não conseguia me encontrar na questão do samba, né? Então, quando eu escutei o rap... Mas tem tão sambinha no pé ou também não tem samba no pé? Meu samba não é tão no pé, não. A gente tenta. Mas não é nenhuma Brastemp. Eu consigo no jeitinho ali me sair bem. Mas no rap eu consigo mais, porque eu acho que eu me dediquei mais para aquilo, né? Porque, imagina, né? Eu sou da periferia de São Paulo, eu cresci na periferia. Que lugar? Que periferia de São Paulo? Cidade Kemp.
Camel, Zona Cidade Leste, Camel, né? Zona Poá, Leste. aqui no Poá. município de Poá aqui. Bem ali na divisa, bem né? na divisa, Perto de Alto Suzano, Tietê, né? Alto perto de Tietê, Suzano, né? é a região do Alto Suzano, Mogi Tietê. das Cruzes, né? Exatamente. Inclusive, eu ia muito curtir balada e... Aí os dias falam balada, na nossa época a gente falava baile. Sim. Ali na região de Suzano, de Mogi das Cruzes. Então, eram os lugares que a gente mais ia ali. E onde a galera também se reunia para dançar break, né? Então... Aquilo era mágico pra mim naquela época, eu era uma E era moleque. uma localidade que chegava, né? Até muito pouco tempo, só se chegava de trem ou de ônibus, né? Não tinha Ainda é assim, você só tinha chega essa limitação, de... né? Tem. Agora o ônibus intermunicipal é uma grande reclamação, Sim. que o intermunicipal ainda demora muito para chegar lá ainda. Mas ainda tem agora o trem que dá uma facilidade, facilita, né, nossa vida para chegar lá. Esses acessos todos, né? Mas e o seu acesso? Porque você está dizendo, você teve uma socialização dentro de casa para esses recortes da arte, da cultura e das personalidades negras, você teve uma mãe que te incentivou, estimulou, você teve sempre essas informações ali pertinho de você e tudo isso te ajudou a caminhar primeiramente para o rap. Mas a gente sabe que a gente pode gostar, pode ter vontade, pode ter desejo, mas precisa ter talento, não é? Da onde que veio esse talento? Então, eu acho que... Eu falo que às vezes ele foi meio que forjado no sonho, né, de mudança, primeiramente da região que eu vivia, porque a cidade de Camel é uma cidade que até hoje eu tenho grandes críticas, né, com a administração regional, porque como a cultura, de certa forma, me resgatou para um mundo que eu vejo hoje, que eu consegui adentrar, eu vejo que existem muitos talentos que estão perdidos lá ainda, porque não existe um trabalho para resgatar essa galera, sabe? Não existe uma oportunização desses talentos. Então, a gente meio que foi criando certas oportunidades pra gente. Quando eu falo a gente, como eu, tivemos outras pessoas, tiveram outras pessoas que também sonharam o meu sonho, né, de criar uma coisa cultural relacionada à cultura hip hop naquela época lá. A questão da negritude, tocando um pouco nesse assunto, teve muito líder negro que eu só fui descobrir no rap, nem na escola a gente tinha acesso. Com certeza. Porque não chegava. Mas escolheu o lugar errado. Na escola daquela época era muito difícil, né? Não chegava. E você não se via. Eu sofria preconceito por ter o nariz um pouco mais largo, o cabelo crespo, sabe? Que a gente não identificava que aquilo era um racismo, né? Que a gente foi aprender com o tempo. Quando os Racionais lançaram em 91, se eu não me engano, Voz Ativa, que foi uma música... Inclusive, antes dos Racionais, a gente queria alisar o nosso cabelo. Com certeza. Olha que... Porque toda a referência que a gente tinha, inclusive na televisão, e era... muitos homens e mulheres negros andavam com o cabelo... Sim, cadê, né? Tudo. A gente usava um produto na época chamado Jennifer Black. Você passava o cabelo, tinha um chamado Célia, que deixava nosso cabelo com um fedor desgramado. E aí... Sem contar aquele tal dos pentes elétricos. Sim, que a minha mãe usou lá. Né? De brasa, minha mãe usou. Tanto que eu falo em vários lugares, já falei isso, que o cheiro mais característico que eu tenho na minha memória infantil é o cheiro de cabelo queimado. Sim. Que minha mãe, ela passava, né? Que, olha que agressão, né? E o rap, por que ele foi muito importante na minha vida? Porque ele puxou a mim para um outro caminho, para uma outra coisa de entendimento, inclusive da minha negritude, que eu falo, me descobri como um negro ouvindo rap, e isso me fez pensar a cultura na região de uma outra forma. Tanto a gente queria fazer todos os bailes nas escolas com rap no meio, com dança, colocando as músicas, trazendo músicas que a galera nem queria ouvir, porque era música de bandido, dentro da própria escola. Eu também tive muitos professores que nos ajudaram nisso, e através disso, da música, da dança e das letras que a gente criava na época, eu tive a sorte de ter um professor que ele era ator. Que era o professor Reinaldo. Sim. E ele era da educação artística. E ele falou, cara, você já pensou em fazer teatro? Eu falei, não, posso colocar rap? Aí, não, você leva jeito, vai estudar, eu vou te... Aí o que ele fazia? Todas as matérias que tinham na escola, que eram relacionadas a Dia da Confidência Mineira, ou alguma coisa nesse sentido, ele fazia uma peça e me enfiava lá para decorar texto e fazer. Sim. Então isso, de certa forma, foi me incentivando a olhar para a cultura como um caminho possível de transformação da minha vida, sabe? Bom, aliás, você está falando aí do rap, né? E eu estou aqui
puxando pelos meus botões, porque você também está identificando que em algum tempo o rap era uma expressão dessa negritude, mas era uma expressão que tinha essa conotação um pouco negativa, né? Do negro, da história do negro, da musicalidade do negro. E eu estou me recordando que ontem ainda no Enem, né, o grande tema, né, da prova ali, meu Deus, da redação, foi simplesmente o rap de Racionais MC. O Brasil mudou? Então, eu olho para um panorama... Ou é uma janela que se abre? Eu acho que tá mudando. Tá mudando, né? Mas ainda não... É claro, como tudo, né? Na vida é um passo de cada vez. Eu acho que a gente... Não vou dizer que não tivemos alguns acessos, assim, né? Por exemplo, nós estamos tendo 3 novelas na Globo, se não me engano agora, com 3 protagonistas pretas. Que isso já é um avanço muito grande, acontecimento, sabe? Né? De você sair daquela questão de sempre ter que representar um bandido, uma pessoa... A empregada doméstica, o jardineiro. Isso vem através de muitas lutas, né? Sim, que a gente tem que olhar. Por isso que eu olho para você com muita admiração, justamente por isso, porque a Zumbi tem 20 anos, né? É uma desculpa para não bater no... A gente passou por tudo isso e viu essas mudanças e as transformações e até a alegria de que muitas delas começaram ou passaram aqui por dentro. Exato, e que isso é muito importante. Eu acho que eu tenho uma sobrinha que ela tem 11 anos de idade, a Carlinha, e ela, na minha família, as pessoas sempre elas tiveram essa cultura de alisar o cabelo. A Carlinha, ela tem 11 anos. Quando ela já tinha uns 3, 4 anos, ela falava assim, ninguém toca no meu cabelo. O meu cabelo é assim, tem que ser. Ainda criticava as irmãs mais velhas, porque estavam alisando o cabelo. Então, assim, eu olhei para ela e falei, oxa, tem uma mudança aqui. Mudança em curso, com essa garota aqui. Então, está mudando. Está mudando. Eu acho que eu acho que o que eu sinto uma necessidade muito grande, eu sempre comento isso com as pessoas, eu acho que eu gostaria de ver, eu quero ver mais pessoas pretas no judiciário, principalmente no judiciário, que eu acho que é um lugar que está muito carente ainda de pessoas pretas, sabe, para lutar realmente pelos nossos direitos de cidadãos pretos, porque é muito difícil para uma pessoa que não sabe o que é o racismo na pele identificar o que é o racismo. Então, uma pessoa preta fala, eu sofri racismo, e aí uma pessoa branca vai julgar o caso, não, mas isso não é racismo. Isso é mimimi. Isso é mimimi, sabe? E não só no campo da negritude, mas isso também no campo das mulheres, que elas sofrem abuso, e para explicar para um cara o que é o abuso e o que não é, tem toda essa questão. Então, eu ainda sinto muita necessidade, muita desejo mesmo de ver pessoas pretas ocupando mais espaços na medicina, no judiciário, principalmente no judiciário, para dar uma equilibrada nisso tudo que passa no nosso país, sabe? Eu acho que só a educação pode fazer isso. Só o conhecimento pode nos libertar, não é? Agora, você está fazendo uma construção de raciocínio importante, que você está dizendo, olha, precisamos de juízes. Para ser juiz precisa de conhecimento, de formação, e para ter conhecimento e formação a gente precisa de muita aplicação, isso é um fato. Mas tem um outro fato também, que só a aplicação não conta, se você não tiver então essas habilidades, esses dons e esses talentos, né? E você foi uma pessoa que juntou as duas coisas, mas eu queria que você explicasse pra gente como é que esse dom surgiu na sua vida, que você está dizendo, você começou no rap, mas depois foi pro teatro, foi pro cinema, você foi para tudo quanto é canto. Como é que você explica isso, rapaz? Olha, eu sempre costumo dizer que eu sou uma pessoa muito teimosa, né? Porque assim, meus pais, eles são... A minha mãe é doméstica, meu pai é pedreiro, foi metalúrgico durante um tempo da vida dele. E então a gente é de uma família, como todas da periferia, de pessoas batalhadoras. Uma das coisas que foi muito importante na minha carreira foram os meus pais. O incentivo que eu tive dos meus pais. Porque mesmo na hora que a gente estava bem apertado de grana, aquela coisa de você, nossa, tá ali tentando um sonho, eles nunca deixaram de desistir desse sonho. Então, mas como é que foi o talento e a habilidade e o dom? O dom veio... Isso daí ele vem, cai. Assim. Eu costumo dizer que assim, a minha teimosia tá aí. Quando eu não consegui encontrar o caminho da coisa, a gente foi construindo essa coisa. Por exemplo, eu não sabia dançar break.
Mas eu olhava o cara dançando break e falava, você pode me ensinar? Então, os meus amigos foram me ensinando. Na hora de escrever uma letra de rap, eu falei, pô, nem foi porque eu quis escrever, é porque a gente dançando, eu sempre fui uma pessoa muito competitiva. Então tem lá a região do QM1, QM2. Então eu fazia os meus passos de dança para competir com o pessoal do QM2. Começou assim. E aí um dia a gente dançava para competir com eles, e eles são grandes amigos meus hoje, que eu tenho um carinho muito importante, que até me deixar um abraço pro pessoal do QM2, que eles também foram grandes incentivadores da minha vida, da minha cultura, da minha carreira, né? E aí um dia, dentro dessa competição, eu vi que um dos meninos que a gente competia, já que você ficou sabendo que o fulano de tal ganhou um concurso de música lá na Laser Itaquera, lá Laser era um baile lá. Aí eu falava assim, mas ganhou dançando? Não, ganhou cantando rap. Aí eu, como assim cantando rap? A gente tá dançando e os caras estão cantando rap? Eles foram cantando rap. Então nós vamos cantar rap também. Mas a gente não sabe cantar, a gente vai aprender. Mas a gente não sabe escrever a letra. Nós vamos escrever a letra. Eu vou escrever uma letra. Mas vamos falar do quê? Vamos falar de racismo. Aí peguei uns livros lá de escola. Aí eu lembro que eu escrevi a primeira letra lá, do jeito que eu ouvia os caras, ia lá tentando rimar do meu jeito ali. E criei um grupo, com 13 anos naquela época. Aí juntei mais um amigo. Garagem. Era um grupo de garagem, chamava Blackouts MCs. E a gente ficou um tempo nesse grupo. Quando eu fiz uns 15 anos, a gente participou de um concurso em Santana, com uma música que eu falava do bairro da cidade de Kemi, chamava Minha Moradia. E a gente ganhou o concurso e gravamos uma faixa num dos discos desse concurso. E aí esse grupo se desfez, e aí fui convidado por outros amigos que eram de outro grupo, que estavam se formando na época, que se formaram inclusive num evento que os Racionais fizeram, eles fizeram um evento, não é um evento, foi um programa da prefeitura daquela época, chamava Repensando a Educação. Os Racionais estavam lançando um disco, acho que era o primeiro disco deles, e eles foram nas escolas municipais cantando rap. E esse grupo desses meus amigos nasceram dessa visita dos Racionais na escola. E aí eles me convidaram e a gente ficou durante uns 15 anos juntos num grupo que chamava Herança Negra na época. E aí o meu talento foi nascendo a partir desse contato com esses grandes amigos que também tinham o sonho de mudar alguma realidade ali da onde a gente vivia. Então, a partir daí, eu fui me moldando dentro dessa coisa cultural. O desafio da competição foi o seu combustível. Foi o combustível. E também o desejo de mudança, porque a gente você viver numa região onde você não vê uma perspectiva, porque a gente só tinha o estudo da escola, né, o fundamental e o médio, e às vezes não tinha dinheiro para fazer a faculdade. Então eu sabia, poxa, vou terminar o médio e não vou entrar na faculdade. E aí? Aí eu falava assim, cara, eu preciso fazer a minha vida ter um sentido. Eu quero sair da escola, quero fazer uma faculdade, não tenho condições de fazer uma faculdade agora, mas eu vou tentar trabalhar com a minha cultura para que posteriormente eu consiga entrar numa faculdade, que foi o que aconteceu. Através do meu trabalho do teatro e das coisas que eu fui fazendo na TV, eu paguei minha faculdade posteriormente, já com 30 anos. Nunca é tarde, Nunca é tarde para estudar. Nunca é tarde. Que coisa. E, ao final de contas, de todas essas andanças, de todos esses ambientes, tem algum que te tocou mais? Tem um que você tem mais xodó? O cinema, a dança, o rap, a dublagem, o que te toca com mais intensidade? Olha, eu vou ser bem sincero, toda a área do meu trabalho me toca, mas o teatro é um lugar ali que é um lugar mais particular ali, o teatro ele... Onde você sentiu mais realizado? Aquele que você falou, puxa, esse daqui... eu acho que... Todos também, aí não dá, hein? Vamos de acordo? Olha, eu confesso que assim, eu gosto muito de cinema, né? Eu ainda fiz poucos filmes ainda não ganhei o papel da minha vida. Eu falo que ainda não ganhei o papel da minha vida, que eu falo que tem papéis que eu considero que são presentes. Mas o cinema é um lugar que eu acho interessante demais, assim, porque
ele te eterniza de certa forma, como a música, né? Ele de certa forma te eterniza ali, porque o teatro você vai ali assistir aquele momento, a gente tem aquela troca, mas se você esteve naquele momento presente, você só teve aquele espetáculo naquele momento, que também é um lugar que me enche de emoção, sabe? A TV também, porque também essa comunicação de massa também é muito interessante, né? Eu fiz parte da Turma do Gueto, que foi o primeiro seriado de pretos, né, que teve na televisão brasileira, assim, que eu tenho orgulho de dizer que foi a Turma do Gueto, que abriu muitas portas para outras coisas, né? E apesar de ter feito um bandido na Turma do Gueto, a trajetória que a minha carreira me levou é bem interessante, porque eu faço muito programa infantil, né? No SBT eu fiz participação na novela Chiquititas, fui do elenco da novela Cúmplice de um Resgate, que trabalha com esse público infantil. Faço uma série na televisão adventista, né, que chama Super Lupa, que também lida com o público infantil. E eu acho interessante, porque de certa forma eu acabo virando uma certa referência para aquele menino preto que está vendo ali naquele elenco. Então eu acho isso muito importante. Até mesmo, por exemplo, a minha sobrinha, quando eu fazia SBT, ela estava com seus 6 anos de idade, então ela ficava com o olho brilhando, sabe? Então esse brilho no olho que a criança tem me instiga muito a continuar nesse trabalho, sabe? Agora, você fez uma trajetória num tempo em que a tecnologia, né, de comunicação social como um todo tinha um recorte muito definido, e agora ela praticamente se transformou em alguma coisa de que o céu é o limite, né? Nada mais impede, cerceia essa possibilidade de criação com a tecnologia que tem hoje, né? Inteligência artificial, ChatGPT e essas coisas todas. Ficou mais fácil? Olha, Ou isso substitui todo esse talento que você teve que ter para transitar por todas essas linguagens? Eu ainda, Heitor, eu tenho ainda eu tenho que estudar um pouco mais a respeito dessa questão. Mas eu sei que uma das brigas que nós estamos tendo, não é uma briga, mas está tendo uma luta muito grande da gente da dublagem com relação à inteligência artificial. Pois é, porque hoje a dublagem brasileira é uma das melhores dublagens do mundo, né? A gente tem um time de profissionais muito qualificados no nosso país que fazem da dublagem brasileira, às vezes até melhoram filmes estrangeiros, pra você ter uma ideia. E eu falo isso que é verdade mesmo, que a dublagem brasileira tem esse poder. Deixa o filme melhor. Deixa, porque às vezes você pega uns filmes assim que você fala, uau, se não fosse a dublagem do nosso país aqui, de trazer para esse jeito brasileiro que a gente tem, não ficaria do jeito que você vê, assim, sabe? E hoje a gente está correndo um risco muito grande aí com essa questão da inteligência artificial, porque não está tendo uma regulamentação dessas questões tecnológicas. Isso não só na questão do locutor e do dublador, mas da pessoa que escreve texto, da pessoa que cria uma música. Então precisa ter uma regulamentação urgente. Inclusive tem aí o pessoal do sindicato do SATED de São Paulo, junto com a Dublagem Viva, com a Dublar, estão trabalhando para que haja uma regulamentação do tema. Por quê? Porque hoje em dia, com essas tecnologias que nos facilita, nos ajuda, também está tirando muitos trabalhos das pessoas. Né? Então, por exemplo, o dublador faleceu. Aí o cara vai lá na inteligência artificial, pega a voz daquele cara que faleceu, usa a voz dele, não dá o crédito, a família não recebe nenhum direito, e você perde os direitos autorais, você perde toda essa questão, que foi também de lutas que foram adquiridas com o tempo. Eu acho que a internet está aí, a inteligência artificial está aí, a tecnologia está aí, não vai ter como fugir disso, mas tem que existir uma forma de regulamentar e proteger os empregos, né? Que é isso que a gente quer. A gente não é contra a tecnologia. Mas, por exemplo, imagina um cara que escreve um livro, aí o cara vai lá, usa um chat GPT, vai lá, faz uma criação de um apanhado de coisas que foram criadas por outras pessoas e utilizam e não tem crédito para ninguém, a não ser para uma máquina. Então, eu acho que precisa se ter um estudo melhor do que é isso, né? Hoje eu estava vendo... muito novo, né? É muito novo. Vai... Antes de vir para cá, eu estava vendo na internet uma reportagem que saiu, acho que foi ontem, de um garoto, acho que na Inglaterra, de 14 anos, que ele criou uma personagem de inteligência artificial, se apaixonou por essa figura e ele acabou com a própria vida. Porque ele ficou tanto dentro desse mundo imaginário,
E é surreal como a máquina conversava com ele, sabe? Então, e é um garoto de 14 anos que acabou falecendo porque ele entrou num mundo completamente desconhecido de uma ferramenta que acabou de chegar no país, que ainda as pessoas não sabem para onde essa ferramenta vai levar. Ela só está em desenvolvimento ainda, né? Exatamente. Nem atingiu o seu ápice. Então, eu acho que dentro da tecnologia, a gente não tem como falar assim, a tecnologia ela é ruim, a gente sabe. Hoje a gente pode falar com... Meu irmão mora na Irlanda, eu falo com ele hoje através de um celular. Então, existem muitas facilidades que a tecnologia nos dá. Porém, a gente precisa regulamentar de alguma forma as mentiras que estão sendo contadas. Sim. Todas essas coisas precisam... E isso vai interferir não só no trabalho vai interferir em todos os trabalhos, eu acho, sabe? Tanto do locutor, quanto do dublador, quanto da pessoa que escreve um texto, que escreve um roteiro, da música, e eu acho que a coisa mais interessante da nossa cultura, da arte em si, é porque ela é feita por ser humano, né? Sim, eu acho que a gente comunica com o outro. Da nossa humanidade, né? Quando uma máquina criar algo que... Não sei, me parece uma coisa muito artificial, não sei. Mas aí sou eu, com 47 anos de idade. Agora, tem uma outra questão que está imbricada com ela em alguma medida, porque nós estamos vendo, olha, chega aí um momento em que a máquina, pelas tecnologias disponíveis, elas podem criar uma série de manifestação humana. Aí... Você está nos brindando com a sua trajetória, que é uma trajetória que você, então, passou por muitas linguagens, você gosta de todas elas, não sabe nem definir qual aquela que te deixa mais satisfeito, mas isso não é normal, em regra, no artista brasileiro, e quero crer no artista negro brasileiro, pelo menos fazendo comparativo com os artistas americanos. O artista americano parece que é mais completo, ele canta, ele dança, ele filma, ele dirige, ele produz, né? E o artista negro, em regra, ainda não alcançou essa grandeza das dimensões técnicas da sua carreira. Então a gente nem chegou lá e a máquina já veio para fazer isso por nós. Mas você está nos dizendo que, olha, que nos desculpe a máquina, mas nada substitui a criação, a leveza humana. Como é que a gente pode equilibrar essas duas coisas? Ou seja, trazer a tecnologia para nos tornar mais talentosos e para nos tornarmos mais ecléticos, né, e com todos os talentos disponibilizados. Primeiramente, eu acho que é isso, é regulamentar, né? Regulamentar, mas entender o que é isso que está vindo. O que é essa máquina? O que esses caras que estão criando essas máquinas, o que eles estão pensando? Que mundo é esse? O que eles estão querendo? Eu acho que a gente tem que fazer essas perguntas para tentar entender que mundo é esse que eles estão pensando, né? Eu acho que se a gente entender esse lugar, né, dessas empresas, né, essas big techs, a gente pode ter um caminho para definir. Eu acredito que essa essência nossa é muito difícil de tirar, né, porque grande parte dos nossos talentos nascem, né, nas periferias, nascem nessa dureza que às vezes a gente tem no nosso país, né? A gente como povo... rotina do dia a dia, né? Viver, né? Parece que tem pouco, é muito complicado. Esse povo brasileiro que a gente tem é um povo muito maravilhoso. Quando a gente olha para o nosso povo mesmo, assim, eu olho e falo, nós somos um povo muito rico de talentos, de garra, de trabalho. É um povo trabalhador, nosso povo brasileiro. Às vezes eu até acho que faltam mais leis de incentivo para abranger todo esse grande país que nós temos. Você vai para o Nordeste, tem um pessoal que toca uma rabeca, tem um pessoal que faz uma cultura genuína ali. Então, eu acho que isso a máquina não vai conseguir tirar essa coisa, esse fogo que nosso povo tem, sabe? Eu acredito muito nisso, você está lá no morro, tá acontecendo um monte de coisa, enchente, às vezes a violência lá, mas você vai, aquele moleque tem um talento ali de criar uma rima, de modificar aquele lugar dele. Como eu também tive essa chama, sabe? De falar assim, cara, essa gana de querer mudar o nosso ambiente
transformar ele num lugar melhor, de ser referência para o nosso entorno, essa coisa não tem como a tecnologia tirar da gente, não tem como. Agora, a gente precisa que haja uma regulamentação para que essa criação que é genuína, ela não se perca, para que esse cara tenha direito de receber por aquele direito autoral daquilo que ele criou, daquilo que ele está colocando no mundo, sabe? Porque, querendo ou não, isso é o ganha-pão do artista. Né? Como já dizia a música, né, muito conhecida, é coisa nossa, né? Coisa nossa. Imagina um mundo sem Jorge Benjó. Talento, né? Quando eu escuto Jorge Benjó, eu era criança, eu ficava pensando como é que ele consegue fazer essas coisas. Sabe, Martinho da Vila, com aquela voz linda dele. Como é que você consegue. Como é que uma máquina vai conseguir substituir um talento de um Jorge Benjó? Não tem como. Impossível. Sabe? Impossível. Agora você está dizendo, não é, de toda maneira, que o talento, o dom, a habilidade e mesmo até a sorte, né, de achar os caminhos e achar aquele cavalo branco, né, que está selado na sua porta, depende, sobretudo, dessa disposição para fazer os aprimoramentos pessoais, os aprimoramentos técnicos através do conhecimento, através da educação, né? Você teve a sorte de ter isso em casa, né? De ter pais que apostaram nisso, que defenderam isso, depois você teve amigos que também, até pelo sentido da competição, ajudou você a fortalecer esse tipo de questão. E agora, então, você está aqui para dizer para os jovens que nos ouvem que tem um futuro possível pela frente e à vista. Né? O que você diria para esse jovem em relação à educação? Eu digo que é tudo. A educação é tudo. Por mais que muitas vezes a gente olha para a educação e fala assim, tá longe, eu tenho que fazer um curso, fazer uma universidade, mudar o meu caminho. Pode parecer bobagem, né? Falar assim, tá longe. Eu lembro que quando eu me formei na faculdade, eu fui fazer meu estágio numa escola pública onde eu estudei. E um aluno uma vez falou assim para mim assim, professor, o que você ganha no mês, eu ganho num dia. E eu lembro que eu falei para ele assim, nada paga a nossa honestidade. Eu posso andar de cabeça erguida com a educação. E ela pode mudar a tua vida. Por mais que você não acredite que há possibilidade. Tem muita gente que faz a gente acreditar, né? Ainda mais hoje na internet, com esse milagre, né, de ganhar dinheiro, a torta direito que a internet às vezes fala, você vai ganhar fazendo bets, vai ganhar não sei o quê. Isso às vezes afasta a juventude de hoje para a educação, mas não. A educação é o caminho ainda. Eu acredito na educação, como eu ainda acredito numa política ainda, sabe? Eu acredito na política, eu acredito que existem bons políticos. Eu acredito que só um pensamento crítico pode fazer a gente mudar esse mundo que a gente tem, esse país que a gente tem, que é maravilhoso. Então, estudar é o caminho. Ainda mais pra gente que vem da periferia, que às vezes colocam pra gente que a gente é submisso, que a gente só tem que estar ali para servir, que a gente não tem direito de estar numa universidade. Se eu tivesse acreditado nisso, eu não estaria aqui, na sua presença. Com certeza. E é isso que... O senhor é uma grande inspiração pra gente. Quando eu falo isso, que a gente olhar para aquela pessoa que deu um passo a mais do que a gente, sendo pelo estudo, acreditando no estudo, faz parte da nossa vida, sabe? Eu acho que isso muda a vida. A educação muda a vida. Eu quero ser um advogado, você pode. Vai lá, seja um advogado. Para você mudar o entorno. Né, em torno da nossa periferia, porque eu acho que assim, eu cresci na periferia, eu acredito que existem muitos talentos na periferia, pessoas que têm gana de estudo, mas às vezes falam, eu não tenho grana, eu não consigo, tá longe, meu pai, meu pai ele foi pedreiro, ele é metalúrgico e a minha mãe doméstica, e esses trabalhos não depreciaram a nossa família de forma alguma. Eu fui lá, pelo contrário, me permitiu falar assim, mãe... aqui hoje. Exato. Vitorioso. Eu me considero uma pessoa vitoriosa, porque eu acreditei num sonho e eu acredito mesmo na educação. Tanto que eu fico, às vezes, no ouvido das minhas sobrinhas, falando assim, estuda, como é que tá o estudo?
Porque isso vai mudar você, vai fazer você ter um pensamento crítico para você pensar naquilo que você pode ser na sua vida. E é a educação que vai fazer isso para você, independente do curso que você quiser fazer, sabe? Por isso que eu admiro muito o trabalho que vocês fazem aqui na Zumbi dos Palmares, eu admiro mesmo. 20 anos de uma universidade com pessoas pretas. Você teve que sonhar para que isso acontecesse. E eu imagino que durante 20 anos você foi necessário na vida de muitas pessoas. Que todo ano se forma uma turma de pessoas pretas que, igual a mim, acreditaram e acreditam na educação. A educação ainda é a melhor mudança desse país. E é isso que eu acredito. Porque a educação vai fazer... a cultura e a educação, elas são, para mim, estão ali, ó, junto. Juntos e misturados, porque né? Você, com a educação, você vai valorizar a cultura que a gente tem. Porque às vezes a gente vê uma pessoa que nunca leu um livro. Aí você vê a pessoa valorizando só a cultura de fora. Ah, porque de fora é melhor. Porque eu falo, você já viajou pelo seu país? Não. Você já leu o livro do Jorge Amado? Não. A pessoa não conhece, mas é porque ela tá tão introjetado na cabeça dela que o de fora é melhor. Aí eu falo assim, cara, o dia que você lê um livro do seu país, de um autor que foi um autor baiano, ou sabe, um cara que foi forjado aqui no nosso país, você vai ver que, cara, às vezes o cara lê o livro e fala, nossa, eu não sabia que eu gostava de ler. Começa lendo um livrinho bobinho, assim. Capitães da Areia. Capitães da Areia, meu primeiro livro da escola. E teve a série na Bandeirantes, que eu era apaixonado, que começava com rap. Capitães da Areia. Capitães da Areia. Teresa Batista, Cansada de Guerra. Nossa. Trapiche, famoso Trapiche. Pois é. Você tá entendendo? Então, essas coisas mudam, a leitura muda. E olha que interessante, voltando um pouco na questão da tecnologia, né? Na minha época, eu tinha que ir pra biblioteca procurar o livro, tinha uma técnica lá, que eu não me lembro, de ler o livro, pra tá aqui num tal lugar, vai no A, B, aí você tinha todo um trajeto para chegar naquela informação. E você tinha que procurar e achava. Sim. Como o guia que a gente tinha. Aí hoje a gente tem a internet que você tá com dúvida em alguma coisa, você vai lá e coloca no Google. Aparece tudo ali para você, na palma da sua mão. Mas a impressão que eu tenho é que as pessoas não interpretam mais, elas não... Tá tão fácil na mão delas que elas não importa, não absorvem as informações que estão sendo colocadas. Eu falo isso que às vezes eu tô em cartaz com alguma peça e eu coloco lá assim... Olá pessoal, estou em cartaz no teatro tal, com o espetáculo tal, o horário tal, o espetáculo é gratuito, é só chegar com 1 hora de antecedência e você consegue o ingresso. Aí às vezes eu acabei de colocar, aí a pessoa coloca assim, quanto que é mesmo? Onde que é? Pois é. As pessoas, elas não leem a informação, aí eu falei assim, não, tá tudo no cartaz. Mas é de graça, vai ficar até quando? Mas tá tudo ali. Tudo escrito, né? Então elas nem estão vendo mais, sabe? Então, às vezes você tá no palco, assistindo fazendo a sua peça, concentrado, aí você vê aquelas luzinhas ali de celular, aí você fala, nossa... as pessoas não conseguem se desligar um minutinho para se conectar aqui, olho no olho, sabe? E eu acho que só parar com um livro assim na frente, igual eu gosto de pegar um livro novo, abrir, sentir aquele cheiro de livro novo, aí você sente, aí senta, começa a ler, ficar ali concentrado naquele momento. Esses momentos que parecem bobos, né? Porque a molecada que é acelerada, ela não quer, não. Mas faz uma diferença, o reitor, na nossa vida, sabe? Com certeza. E eu acho que tudo isso tem a ver com a educação. Agora estão acho que aprovando essa lei que vai tirar o celular da escola. Eu achei extraordinário, de certa forma. Não é proibir, mas eu acho que é resgatar esse lugar que você teve de estudo, de se conectar com o outro de verdade, de se socializar mesmo, né? Porque por mais que a internet parece que nos aproxima, ela nos afasta, a gente está muito longe do outro ainda. E eu acho que talvez essa seja um caminho. Porque se eles chegaram nesse momento de falar, olha, precisamos proibir, é porque já viram que a coisa ali já não está mais naquele lugar. Se não fizer alguma coisa agora, eu acho que pode ser que a gente vai perder essa juventude aí pra frente, eu acho. Tudo bem. Olha, uma história maravilhosa, não é? Que constata e confirma que quando a gente quer muito alguma coisa, o universo todo conspira a nosso favor, né?
saindo de onde você saiu, né, lá da cidade de Kemel, né, Cidade 1 e Kemel. 2, né, da cidade de Poá e de todas as periferias por onde passou, com todas as limitações, né, em casa, com pai e mães de profissões simples, você realizou seus sonhos, não é? Construiu as suas grandes realizações e está hoje aqui para contar uma ótima história, não é? De superação, de resiliência e de construção inabalável. Então, eu quero te cumprimentar, não é? Desejar muito mais sucesso, não é? E que todos que puderem vê-lo ou ouvi-lo possam então ser tocados, né, por essa magia de acreditar que tem um lugar, né, grandioso reservado para cada um de nós e a gente precisa acreditar e depois trabalhar, né, para que a gente chegue nesse lugar. A palavra é essa, é trabalhar, né? Porque a gente, infelizmente, ainda vive na minha opinião, e não acho que não é só a minha opinião, uma constatação num dos países mais racistas do mundo. Eu posso considerar que o Brasil é. Sim. Não é fácil ser preto nesse país aqui. A gente ainda tem muitos irmãos pretos que ainda precisam ainda desse lugar, né? A gente pega as estatísticas policiais, a gente vê que ainda tem muita pessoa preta ainda falecendo, infelizmente, por falta de oportunidade, por truculência mesmo, às vezes, do Estado. Mas a gente tem que usar essa luta mesmo, resiliência mesmo, de acreditar num futuro melhor pra gente, por mais que os caminhos que às vezes são dados não são caminhos são muito tortuosos, cheios de espinhos, a gente ainda tem que acreditar. Por isso que a educação e a cultura ainda são ainda um dos caminhos que eu vejo como salvação de todo o nosso povo. E falar de educação é falar de Zumbi dos Palmares, né? A Universidade Zumbi dos Palmares está com seu processo seletivo em andamento e você precisa, né, tomar decisão muito séria na sua vida. Vem estudar num ambiente que respeita a sua trajetória, que respeita a sua historicidade, um ambiente que respeita a sua cultura, né, com professores, mestres, doutores, próximo do metrô, com preço que cabe no seu bolso e os estágios nas melhores empresas do nosso país. Venha juntar-se a nós e tornar também o seu sonho realidade. Querido Carlos de Nigro, brigadíssimo pela gentileza da presença, pelas contribuições valorosas com o nosso trabalho, com a nossa instituição, com a educação. A casa é sua, volte mais vezes. Pode ter certeza, já estou morando aqui. Abraços a todos, até o nosso próximo programa Conversa com o Reitor.